Você já ouviu falar da escola de Tirano? Era uma escola que existiu no primeiro século da era cristã, na cidade de Éfeso. Tirano era um de seus professores, além de proprietário da escola. Nessa escola se ensinava disciplinas como artes, matemática, filosofia, dentre outras. O apóstolo Paulo, durante o tempo em que pregou na cidade de Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária, ele se utilizou muito da escola de Tirano. Alguns manuscritos antigos dão conta para a gente de que Paulo ensinava nessa escola das 11 da manhã até as 4 da tarde. Eram 5 horas diárias de ensino, e isso durante 2 anos e meio. Não é à toa que o livro de Atos diz para a gente que toda a Ásia ouviu falar do Evangelho. Foram 2 anos e meio de intenso trabalho do apóstolo Paulo utilizando as dependências dessa escola. E durante esse tempo, ele preparou vários líderes para a pregação do Evangelho. Várias pessoas para plantarem igrejas nas cidades vizinhas de Éfeso. Uma dessas pessoas que também se sentou nos bancos dessa escola foi um irmão chamado Epáfras. Epáfras era natural da cidade de Colossos, que distava cerca de 200 quilômetros da cidade de Éfeso. Era muito comum as pessoas dessas cidades ao redor de Éfeso visitarem a cidade, exatamente porque Éfeso era a principal cidade daquela região. Numa dessas visitas, Epáfras se encontrou com Paulo e se encontrou com o Evangelho de Jesus, se converteu a Cristo e foi treinado pelo apóstolo Paulo nessa escola. E depois enviado por Paulo para plantar uma igreja em sua cidade natal. Epáfras planta então a igreja na cidade de Colossos. E pela graça de Deus, é uma plantação bem-sucedida. A igreja em Colossos nasce ali uma igreja frutífera, nasce ali uma igreja robusta, uma igreja comprometida com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas depois de alguns anos, essa igreja ela é atacada por falsos mestres. Falsos mestres cristãos invadem essa igreja e começam a ensinar nessa igreja um tipo de doutrina que não se parecia muito com o Evangelho de Jesus. Aliás, não se parecia quase nada com o Evangelho de Jesus. Uma doutrina que misturava filosofia grega com o legalismo judaico, várias crendices populares. Eles ensinavam um tipo de sincretismo religioso muito distante daquilo que Paulo e que o próprio Jesus haviam ensinado, e também que o próprio Epáfras havia ensinado entre eles. Epáfras fica preocupado com isso porque muitos dos cristãos daquela cidade acabaram se enfeitiçando por esse falso ensino. Epáfras decide então procurar o apóstolo Paulo. Ele fica sabendo que Paulo está preso em Roma. A essa altura, Paulo já estava naquela casa alugada, de que nos conta Atos capítulo 28. Paulo ficou 2 anos preso nessa casa alugada. Epáfras decide fazer a viagem de Colossos a Roma para encontrar-se com Paulo. E nessa casa alugada, Epáfras conta para Paulo tudo aquilo que estava acontecendo na igreja de Colossos. É aí que o apóstolo decide escrever a carta aos Colossenses. Carta presente em nossas Bíblias, carta presente no Novo Testamento. Paulo nunca havia visitado esta igreja, ele não conhecia de perto a igreja de Colossos, mas também se preocupa com ela e decide escrever orientando esses cristãos, advertindo esses cristãos contra esses falsos mestres. Ele os elogia pelo seu progresso no Evangelho, mas alerta esses cristãos, abre os olhos deles e os alerta contra esses ensinos desses falsos mestres. Na primeira parte da carta, Paulo faz questão de apresentar a grandiosidade de Cristo, porque os ensinos desses falsos mestres diminuíam a obra de Jesus. Talvez é por isso que nós não tenhamos nenhuma carta no Novo Testamento que ressalte tanto a pessoa e a obra de Cristo como a carta aos Colossenses. Nessa ocasião, Paulo aproveita também para escrever uma outra carta para um membro da igreja de Colossos, chamado Filemão. Ele era um homem de posse, senhor de escravos, e um de seus escravos havia fugido tempos antes e lhe dado prejuízo. Mas esse escravo
por uma providência divina, se encontra com Paulo, ele também é alcançado pelo Evangelho e decide fazer a viagem de volta para reconciliar-se com Filemão. Paulo então escreve essa carta para pedir para Filemão, para que Filemão perdoe esse seu escravo fugitivo e o receba de volta como irmão amado no Senhor. Pois bem, é com muita alegria que nós apresentamos a vocês a série de lições bíblicas do terceiro trimestre de 2021, em que estudaremos as cartas de Colossenses e de Filemão. Firmados em Cristo, estudos sobre a vida cristã com base em Colossenses e Filemão é o título dessa nova série. Oramos para que Deus possa usar, assim como usou Paulo na escola de Tirano, que Deus possa usar cada professor e professora da escola bíblica para ministrar esses ensinos com base nessas duas cartas, com base no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Oramos para que Deus possa usar os professores e professoras para despertar os alunos e despertar pessoas, assim como aconteceu com Epáfras, pessoas para proclamarem o Evangelho e, quem sabe, plantar novas igrejas para a glória de Deus. Bons estudos, que Deus abençoe a todos vocês.